A gente está hoje com quem? Com a Bruna Norier, e eu vou pedir para que ela se apresente. Então vai lá. Bora, vamos começar a trabalhar, né? Tá tudo basicamente apagado. Vocês estão vendo tudo no escuro, né? E a gente vai começar a partir de agora. E qual que é a dinâmica, né? No caso aqui que a gente está falando dos bastidores. A gente acaba primeiro chegando, já ligando tudo, preparando o espaço para receber as pessoas. Então, o que hoje a gente tem quando chega é tudo assim bem escurinho. A gente começa pouco a pouco e preparando as coisas. Câmera, microfone, tudo protegido, né? Contra o pó. Isso, contra o pó, né? Tudo certinho. Da última gravação para essa também, a gente sempre toma esse cuidado de montar e desmontar, né? Deixar tudo sempre certinho. E agora é isso, ó. Não tem muito segredo, é o preparativo. Então a gente vai fazer aqui a parte de ligar tudo e logo mais a gente volta aqui. Aperta iniciar aí gravação, senhor Antônio. Vem aqui para a mesa que a gente vai conversar agora um pouquinho sobre conversar, né? Os caras que fazem a máquina funcionar. É, isso daí. Só tem uma coisa, hein? Cadê minha água? Então, cadê produção? Produção. Isso é interessante. Não, mas a gente pode falar da importância, né? De ter toda a infra do entrevistador e do entrevistado. Sim, muito bom. Então, assim, ó, para quem tá já nos assistindo, na verdade é aquela dali. Olha só, eu tava olhando para cá. Precisa, né? Ali, ó. A gente está com a câmera aberta para pegar logo, para pegar na verdade, assim, ó, existe uma série de coisas para a gente estar utilizando aquela câmera aberta, né? Então, vamos primeiro contextualizar para quem está chegando aqui e entender um pouquinho desses bastidores da produção de podcast. Então, o que acontece? Eu abri lá no Instagram uma enquete para saber quem quer, né, conhecer um pouco mais dos bastidores, né? Porque muitas vezes a pessoa só vê aquela parte bonita que está sendo exibido, né? Mas por trás tem toda uma parte de equipamento, né? E como é que funciona essa produção, chegar antes, ligar os equipamentos, preparar todo o espaço, um ambiente antes da pessoa chegar. Por exemplo, hoje a gente tem uma gravação às 16 horas, a gente já está aqui, agora é 14h50, só que a gente já chegou antes, né? A gente chegou aqui às 14 horas, a 1 hora, né? 2 horas antes do evento. Isso. Aí uma vez que a gente montou tudo isso, eu falei assim, Antônio, vamos ligar ali a câmera, trazer um pouquinho esse bate-papo, já que a gente está com esse tempo, o cafezinho ali para o pessoal também já está pronto, né? Então vamos bater esse papo? Ele falou, aí o Antônio falou que sim, né? O Antônio sou eu, né? É ele, né? E nisso, Antônio, o que acontece? Nessa parte de bastidores, para quem vai trabalhar na produção, é legal sim que a pessoa chegue antes para preparar todo o espaço, ligar os equipamentos, fazer o teste. Por exemplo, eu fui ligar ali agora e o programa ele pediu uma atualização. Se eu tivesse chegado em cima da hora, eu não precisaria fazer essa atualização, eu iria do jeito que estava. Mas como a gente teve esse tempo, eu já dei uma atualizada, já dei uma checada em tudo. Aí a gente testou câmera, áudio, tudo. E tudo funcionou, tá tudo funcionando, tudo perfeito. Então a gente já fica com aquela tranquilidade que está tudo resolvido. Só que agora, partindo da ideia, Antônio, de quem vem para o podcast no sentido de participar, eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso, sobre como é que a pessoa pode se sentir mais tranquila. Será que tocou? Eu acho que sim. Tá vendo? Esse é os bastidores, os convidados chegando. Deixa eu ver. Mas vai falando aí, pode falar. Consegue trazer um monólogo? Não, conseguir trazer um monólogo eu consigo. Bom, então vamos lá. Uma das coisas importantes que agora eu posso olhar para essa câmera porque o Jadson saiu. O que acontece antes do convidado chegar? A gente lê a pauta. Como o Jadson falou, acendemos todas as luzes, conferimos todos os equipamentos, conferimos câmeras. Por quê? Você está trabalhando com tecnologia, com equipamentos que hoje também a parte tecnológica é muito grande, os programas. Aí já chegou aqui mais parte da equipe. Então, estamos aqui. Não, vamos aqui, Luzia. Pode chegar, nós estamos fazendo os bastidores, como que funciona. Pegou chuva? Aí ó, tá vendo? A gente... E o que é importante, assim, tudo que vai acontecer, você conhecer o perfil do entrevistado, saber o assunto que ele vai estar falando,
saber o que você pode, mesmo nos bastidores, interagir e ajudar. É importante... agora a gente está cuidando ali atrás. Pode levar a sua, eu trouxe a minha hoje. Aqui não pode esquecer a chave, senão a gente não entra aqui para gravar. E por que isso é importante? Quando você está operando uma câmera, quando você está operando a mesa, quando você está operando... dá para saber qual é a história desse entrevistado e fazer pequenas inserções, pequenos auxílios na direção. Agora, voltou aqui o meu entrevistador de bastidores. Então vamos lá. Eu fui dando só essa dica da importância de conhecer o chegar cedo, você falou, a importância de conhecer o convidado, a história dele, o assunto que ele vai fazer, a checagem de equipamento. Hoje o grau de tecnologia é muito alto, então você falou de atualização, mas você tem que conferir câmera, tem que conferir luz, para poder realmente, quando falar gravando a coisa, ela vai. Isso é 100% certo? Às vezes não, às vezes vai acontecer alguma questão que você tem que lidar na hora. Qual a grande vantagem? A maior parte do programa é gravado. Quando você vai levantar um tema que o convidado quer o ao vivo, aí a gente tem que tomar o dobro de cuidado. Sim, sim. E é assim, pelo que eu peguei aqui do que você trouxe, né, Antônio? Muito pensando em quem vai estar entrevistando, né? Então, por exemplo, eu quero começar o meu podcast do zero e às vezes a pessoa não sabe nem como estruturar uma ideia de como fazer as perguntas, direcionar e até mesmo para acolher a pessoa que vem, né, como convidada, que quando a gente pensa em começar o nosso podcast, primeiro a gente quer trazer pessoas com quem a gente já tem, de certa forma, algum contato, né? Porque a gente se sente mais confortável em entrevistar algum amigo, algum profissional da área que compartilha das mesmas ideias. Mas também é natural, e eu acho que isso cabe muito no que o Antônio falou, que quando você chegar no ponto que você vai ter que começar a chamar pessoas que você não tem aquele convívio, aquela relação maior, cabe sim um preparo redobrado, né, no sentido de você conhecer um pouco mais das pessoas, vir com as perguntas mesmo, né, da linha do que você quer estar trazendo para elas, né, para quando você for assim produzir esse material, você tá presente na conversa, você entender para onde você está direcionando essa conversa e assim você me distrair aqui, ó. Mas enfim, de todo jeito é isso. E aí não pode acontecer isso, não se pode distrair. Se distrair. Então, aí vem muitas ideias, né? Por exemplo, o que eu falo, quando eu tô fazendo uma entrevista, eu tenho por hábito anotar. Eu deixo a pessoa falar tudo que ela quer falar, eu anoto o ponto. Se for o caso, depois da fala dela, eu trago o ponto novamente, né, para não cortar a pessoa, e ali eu faço depois a minha contribuição, ou eu deixo até passar porque eu estou aprendendo que naturalmente, por mais que aquele assunto passe, ele volta a aparecer de novo e fica fácil você fazer um gancho mais uma vez. Mas para isso acontecer de uma forma bem natural, você tem que tomar nota para achar o momento certo de você poder falar, né? E, lógico, não é você criar aquela conversa que você vai direcionar para aquilo. Não, mas quando você vê que, olha, isso daqui me lembrou que você acabou de falar, porque remete àquele assunto e disso dá para a gente falar daquilo, aí você, mais uma vez, conseguiu trazer aquele assunto. E eu acho isso bem legal. É bem interessante, muito bom. Mas, Antônio, me diga aqui uma coisa. A gente está falando da pessoa que está na frente da câmera entrevistando, né? Mas tem aquela pessoa também que é o convidado, que às vezes não tem esse hábito de ficar na frente da câmera. Quais dicas você poderia passar para essa pessoa? A gente está falando toda essa pré-estrutura, né? Porque isso aqui você já está com o ambiente montado. Nós fomos convidados um tempo atrás para dar uma consultoria, já tinha os equipamentos, mas teve que montar tudo, teve que fazer tudo funcionar e rodar. O que a gente percebeu é que a pessoa ela tem uma ideia de ter o programa, ela tem a vontade de criar o podcast, só que ele não
gosta muitas vezes de se ver numa fotografia, por exemplo. Ele não se imagina se vendo sendo filmado. Ele não gosta da voz dele. Tudo isso nós temos que trabalhar aqui. O Jadson, com a expertise dele, eu também fiz curso de direção, fiz curso que ajuda as pessoas a falar em público. Isso é incrível como agrega. Então, não é só ligar a câmera e vamos gravar. Você tem que olhar para essa pessoa, você tem que acolher essa pessoa, você tem que trabalhar a postura. Eu queria falar um pouco de postura. Por exemplo, aqui a gente tem, né, um lugarzinho onde a pessoa vai colocar água. Aqui a gente tem o lugar onde ele vai colocar o celular dele, porque ele pode usar como cola. Então a gente ensina, quando a câmera está em um e outro, ele pode ficar tranquilo, ele pode checar as anotações dele, que não vai ter problema. Aí nós vamos explicar que o microfone tem que estar perto. Muitas vezes o cara se empolga. Aí nós vamos ter que explicar que tem muita gente que, não sei o que foi legal. A gente tem que trabalhar para que ele também tenha um pouco de cuidado na hora que... Quando você tem um microfone de teto, é completamente diferente. A mesa não interfere. Quando você tem um microfone de mesa, já é mais complicado. É muito comum a pessoa ficar assim, porque ele está inseguro. E como fazer para a pessoa ficar um pouco mais tranquilo? Então a gente já posiciona aqui, a mesa tem aqui uma volta, a gente pede para que ele coloque um braço sobre a mesa. Isso aqui reduz muito. Esse movimento quase não tem mais. Por quê? O que a pessoa pensa, né? Poxa, ele está me filmando, qual vai ser a próxima pergunta? E esse movimento já está visitando a mente dele como que ele vai elaborar a resposta. Então, quando você tranquiliza, ele já vai ficando mais familiarizado com tudo, ele começa a escutar a voz dele, a gente faz uma pequena gravação para ele se ver no enquadramento, ouvir a voz. Pô, não é que eu fiquei legal? Cara, a iluminação faz toda a diferença. Isso é legal. Aí tem gente que tem o hábito de achar que está em casa. Olha a diferença que dá. Então, como a gente está com câmera aberta, eu sei como eu estou sendo filmado. Aí tem a pessoa que quer entrevistar assim, não, mas sabe que eu acho... E aí, então, ou o entrevistado ou o entrevistador tem que ter uma postura que é onde ele projeta o corpo dele. Então, quando ele projeta... Então, olha, percebe agora como mudou. Quando ele projeta, eu já tenho, como eu estava aqui fazendo um bastidor aqui do Jadson, eu já tenho praticamente o enquadramento pronto. O corte está pronto, o enquadramento está pronto, ele já foi dirigido, então ele já sabe como se posicionar no microfone. É comum, quando a gente pede... Agora, olhando para aquela câmera, você poderia deixar uma mensagem? Ele faz isso. O microfone ficou aqui. Tá, a gente tem que trazer... Então, assim, e não dá para cortar no meio da fala, porque se você falar o microfone, ok, nós vamos editar, mas ele perde a linha de raciocínio. Então, a gente tenta trabalhar com o microfone num posicionamento que é o ideal. Ele consegue capturar a voz da pessoa. Aqui a gente tem uma sala com uma acústica muito boa. Ele consegue pegar quase qualquer ângulo. Lógico, vai ter uma diferencinha, vai. Eu me afastei um pouco, vai dar uma pequena diferença. Mas nada que prejudique a gravação. Porque o mais importante é o entrevistado ficar tranquilo. Acho que né? Acho que sim, dica, sim. Né? Não, é perfeito, é isso daí. E tudo se resume ao seguinte, é sempre um conjunto de trabalho, né? Teve, no caso, pensando para quem está na operação do equipamento, chega antes de checar, também passar a orientação para quem vai ficar sentado aqui na frente da câmera, que muitas vezes é a primeira vez que a pessoa está participando de um podcast, então a pessoa fica meio perdida, né? Tem 3 câmeras, será que estão me filmando agora? Será que está filmando ele? E até o cara relaxar isso, se o entrevistado também não der esse acolhimento, fica mais difícil. Então, no conjunto de tudo isso, tendo clareza de quem está operando, como já está passando essas orientações do tipo, olha, quando você for trazer uma mensagem específica, aí você olha ali para a câmera, se você quiser fazer esse corte, se você quiser alguma coisa, faz assim. Mas no primeiro momento não precisa se preocupar com a câmera que está ali, né? Eu sei que está filmando ali, né? Mas que está ali. Mas você pode falar aqui, olhando entre nós dois, porque a conversa está aqui, né? Então, passando sempre essas orientações para a pessoa se sentir tranquila e relaxada, e lógico, você que está aí operando a mesa, você já tem que dizer, não fica, feito o Antônio falou, não fica tão relaxado, não fica tão distante, não faz tanto isso, não faz tanto aquilo, que é uma forma para a pessoa poder depois se ver no vídeo e gostar daquilo que ele está vendo.
E juntando tudo isso, aí a gente tem realmente um pouco, né, do que é esses bastidores do podcast, que é a produção, né? Aí... Você falou dos bastidores, mas a gente nem está entrando na questão de custo. Quanto que é o aluguel do espaço desse? Esse aqui é um espaço muito fora da média do mercado, porque nós temos uma antessala que a gente pode gravar um talk show, que é um outro formato, não é o podcast, são 2 poltroninhas, a pessoa entrevistando com microfone ou microfone de lapela igual esse que a gente está usando, aí é um talk show, aí nós temos mesa, nós temos estantes iguais a essas aqui, que eu posso montar qualquer curso, um curso de culinária, um curso que a pessoa precisa escrever, que a pessoa precisa de atrás dela uma TV onde... Hoje tem TVs que você escreve nela, que tem um nome, né? Quadro ou alguma coisa em inglês. E você escreve na própria TV. Então, assim... E tem o camarim também, e tem a recepção. Então, assim, aqui é um lugar fora um pouco da média. Geralmente, o estúdio é isso aqui. Então, a gente se ficou muito focado no estúdio, no acolhimento da pessoa, no conhecimento da história dessa pessoa, como o Jadson falou. Quando você já conhece, já é uma pessoa do seu meio, fica muito mais fácil, porque já tem a história, você já sabe o projeto, e aí você vai direto no assunto. E é tão legal que essa preparação que nós damos aqui, a pessoa fica tão tranquila que ela esquece que tem câmera. Ela esquece que está sendo gravada. E aí vem com muita naturalidade. Então, nós desenvolvemos um método nosso dentro do projeto do Imagem Conecta, do Vídeos Conectam. Nós criamos uma metodologia. Por quê? É saber fazer a pergunta, o time certo da pergunta, saber o tempo que a pessoa tem para responder. Geralmente a gente só liga essa câmera quando... Não, Jadson, pô, que legal, cara, você ter me convidado e tal. Então, assim, é quando tem essa interação. O cara da mesa, que geralmente ou é eu ou o Jadson, né? Ou eu sou entrevistador, ou o Jadson é entrevistador. Hoje a gente veio para cá, deixou tudo ali no automático. Tudo no automático. E rapidinho aqui, Antônio, agora eu vou te cortar. Eu que falei que não gosto de cortar. Você falou do microfone que a gente está usando, é porque a gente estava gravando um pouquinho de bastidores com essa câmera aqui, né? Tá. Aí por isso, mas quando a gente está gravando mesmo, é só o microfone só do estúdio. De mesa, do só estúdio. o do estúdio, tá? Aqui é porque a gente está um pouquinho de bastidores e o que o Antônio estava falando não tem ninguém lá operando, ó, tá? A gente deixou no automático lá e estamos aqui na frente, é isso, desculpa te contar. E assim, o que é legal, tudo é importante, como o Jadson falou, cara, é uma soma de profissionais, é uma soma de entendimento, de conhecimento que a gente não sabe, a gente tem que pesquisar. Muitas vezes nós mesmos, de repente, precisa de um assunto tão específico, tem que chamar um cara de uma consultoria, porque ele é específico. A captação, uma das coisas muito incríveis do podcast, enquadramento, história não tem o que dizer, né? Tem que ter uma história legal, tem que ter um enredo legal, que as pessoas falam, o que esses caras estão entregando é muito legal, o enquadramento também, a iluminação também, mas o som. Porque o podcast, originalmente, estava na plataforma do Spotify, por exemplo. Sim, Era sim. só áudio. Cara, você tem um áudio bom, se você tem um áudio bom, isso já é 60% do projeto. Mas eu queria falar do cara que opera a mesa. A atenção, para vocês terem uma ideia, se eu pegar o copo de água e parar para tomar um gole, eu que estou entrevistando, o cara achou um time legal e ele começa a falar e eu não tive tempo de mudar a câmera. Então, assim, se vai ser um podcast de meia hora, um podcast de 1 hora, é muito fixado no que os caras estão fazendo para saber o jogo de câmera. Jogo de câmera aberta, que é uma interação quando a gente brinca, faz uma piada, agradece por ter vindo. Quando só eu estou falando, é a câmera que está na minha frente, e quando o entrevistado está falando, a câmera só na frente dele. Então, são só 3 câmeras, mas a gente fica meio doido ali na hora, e quando a conversa fica muito legal, e aí, eu abro 1, 2 ou 3? Aí eu não sei o time deles, porque ficou muito legal. E aí a gente faz o quê? Trabalha com a câmera aberta, que é essa que a gente está usando, e deixa eles brincarem, contar piada e tal. Quando o assunto volta com foco ou em quem pergunta ou em quem responde, aí a gente volta a trabalhar com câmera fixa na pessoa, que dá uns cortes assim incrível, né? Mas aí é aquela questão da pessoa estar antenada no que está acontecendo. Então, se você está operando uma mesa, você não pode estar mexendo em celular. E eu te falo isso, Antônio, por experiência, porque antes de eu vir aqui para a Triarte Studio, eu já rodei outros espaços
E a gente gravando, né? Não era ideia de transmissão, era ideia de gravação. E eu via isso, né? O cara resolvendo problemas ali administrativos pelo WhatsApp, enquanto estava operando a mesa. E às vezes ele deixava a câmera aberta e não estava nem aí, estava ali mexendo para resolver umas coisas. Eu estava assim de lado, aí eu, né? Assim, dá uma mudada aí, por favor. Muda essa câmera, fecha lá na pessoa. O cara ia lá dar uma distração, assim, né? Tá bom, não sei o que, ia lá e mudava. Só que, enfim, casos e casos, né? Então, assim, quem tiver operando a mesa tem que estar atento. E o Antônio falou uma coisa que é legal, que é assim, conforme a pessoa sempre voltar, mais você conhece o jeito daquela pessoa se expressar, a forma de a pessoa se comunicar, e você já vai começar a pegando os momentos em que a pessoa está querendo entrar, você diz, opa, porque você está tanto podendo acompanhar ali pela tela, você tem um monitorzinho também que dá para você monitorar as outras câmeras, tudo em tempo real, enfim, mas o detalhe não é esse, o detalhe é que você está ali virado para cá e você consegue ver a pessoa tá aqui, ó, o Antônio está falando alguma coisa e eu tô aqui querendo pular para falar alguma coisa, aí o cara já tá ligado, quando chegar a minha vez ele já sabe mudar diretamente para mim, ou se for o caso eu e ele começou aqui a conversar, o cara já faz a transição, né? Já pegou o time, já abriu para o plano aberto, aí tá nós dois aqui conversando, aí depois o Antônio parou de falar, só tá comigo aí, voltou de novo para mim, ou seja, essa dinâmica, e isso, Antônio, essa dinâmica, né, que a pessoa pega, que era isso que eu ia dizer agora, você só pega fazendo. Por mais que a gente dê 10 dicas aqui de como fazer isso aí, é você ali treinando no dia a dia, fazendo, é que você vai ficando cada vez mais afinado, né, para chegar esse momento. Eu vou pegar ele agora de surpresa, ele não sabe o que eu vou fazer, não. Aí a gente não faz isso. Outra coisa, né, o entrevistador, ele tem que ter o ego muito no lugar dele, porque assim, você não faz pergunta surpresa. Você nunca deixa o seu entrevistado de uma forma desconfortável, porque ele não sabe o que é o próximo assunto. A pauta é dele, você interage só na pauta dele. Mas o que eu vou fazer agora é bem interessante, nós não combinamos. Eu vou sair daqui de cena, eu vou para a mesa e eu vou ligar a câmera nele. E ele vai falar alguma coisa como se fosse um depoimento. Olha, eu quero deixar o depoimento e tal, eu depois vou fazer uns agradecimentos à Triarte por conta do espaço, todo o apoio que tem aí dentro do Imagem Conecta e dentro do Vídeos Conectam. Então, só para vocês entenderem essa transição de câmera. Eu vou sair um pouco, eu vou ligar a câmera dele, depois ele sai um pouco, ele liga a minha câmera, aí você tem um conjunto de situação possível dentro da troca, tá bom? Tá. Então só tem um detalhe, a gente não fez o enquadramento dessa não. Mas eu vou dar uma olhada no enquadramento, ó. Tá bom, dá uma olhada aí no enquadramento, enquanto isso eu tô por aqui. Tá ótimo. Então, tá ótimo, tá vamos lá, é o que mesmo que você quer que eu fale? Um depoimento? Eu voltei para a câmera onde eu saí. Tá, que é aquela. Geral, legal. E agora eu fecho nele. Fechou. Aí, beleza. E aí você deixa a mensagem. A mensagem final? Então, vamos lá. Quero muito agradecer a você que esteve comigo até aqui neste vídeo e, lógico, também tem me acompanhado nas mais diversas redes sociais. Quero dizer o meu muito obrigado pelo apoio, pelas curtidas, comentários, né? A minha ideia é sempre estar tentando ajudar, traduzindo aquilo que eu tenho de experiência e vivência nesse mundo do audiovisual para você de uma maneira mais simplificada possível. Eu falo isso porque eu estudei muito nessa área e foi difícil encontrar essas informações que eu tenho hoje. E lógico que muitas dessas informações eu posso dizer que foi através de curso, sim, posso dizer isso, mas foi através também de vivência, de estar fazendo ali e também de estar conhecendo pessoas que foram compartilhando conhecimentos, né? Então, um pouquinho que a gente aprende aqui com um pouquinho que a gente aprende ali, a gente acaba também criando a nossa bagagem de experiência e aqui eu estou tentando achar uma forma de também passar isso que eu sei para outras pessoas. Então é por isso que eu tenho produzido conteúdo e sim, quero agradecer a Triarte Studio por ter aberto essa oportunidade para a gente estar trazendo sempre informações relevantes que possam estar contribuindo aí com esse teu processo de entender como é que funciona esse mundo do empreendedorismo, porque eu tenho sempre conversado a respeito
de a gente produzir conteúdo para as redes sociais, com o objetivo de a gente utilizar as redes sociais como uma ferramenta de trabalho e, lógico, que ter toda essa infraestrutura, ter pessoas por trás nos apoiando, seja com palavras, seja com incentivo, seja como forma de dizer assim, já está lá disponível, vai lá e faz. É muito bom, é muito gratificante. Então, a Triarte Studio e toda a equipe, com certeza, o meu muito obrigado e vamos produzir mais, né? As histórias conectam, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Agora você levanta, vai sumir você e aí vai para você. A câmera, vem para cá. Tá. Aí só tá saindo a minha voz agora, né? No caso é. Só tá saindo. Aí, como é que é? Faz o plano 2? A transição, né? Passa ali como você saiu e eu tô aqui. Já tá em você já. E aí, pessoal, muito legal essa proposta do Jadson. A gente quer agradecer a Lu, a idealizadora aqui da Triarte Studio. Sem ela, isso não seria possível. Mas o que o Jadson, quando ele me convidou para o projeto Imagem Conecta e Vídeos Conectam, eu sempre trouxe uma ideia e ele é um cara muito aberto. Ele sempre falava assim, o que você pensa sobre isso? Falei, cara, a gente tem que facilitar. A gente tem que ajudar de alguma forma as pessoas a entenderem que dentro da complexidade tem uma certa possibilidade, não é facilidade, tá? Não confundam as possibilidades quando você se desafia, que, então é fácil. Não, não é fácil, como o Jadson falou, ele vem estudando há muito tempo, ele fez faculdade de audiovisual, eu fiz curso no SESC há uns 40 anos atrás, eu estou com 63 anos, e o que trabalhar a imagem faz com a gente? Eu não sei, cara, te explicar, mas a gente se sente jovem outra vez, porque a gente acessa muitas histórias. O Jadson tem um outro projeto que eu gosto muito, que é o Histórias Conectam. Então, são 3 vertentes do que conecta. Foto conecta, vídeo conecta e a sua história conecta. E agradecer esse espaço incrível que é da Triarte, trazer pessoas incríveis para fazer as suas entrevistas, aonde eles nunca imaginavam que seria possível, e hoje é possível. Isso enche o nosso coração de alegria. E o Jadson, ele sempre escutou muito isso que eu falo. Vamos simplificar. Cara, mas tá muito difícil de entender. Pô, mas como é que simplifica? Vamos tentar de novo. Criando roteiro, criando direção, criando dicas. E aí foi o que aconteceu. Então hoje nós estamos gravando aqui os bastidores para você entender que é possível. Tem que estudar? Tem. Tem investimento? Tem. Tem que se desafiar? Tem. Mas eu te digo, se você quer de verdade, e tem parceiros que apoiam, é o que ele falou, né? Vamos lá, vai lá, grava, vai dar certo. Olha, esse não ficou bom, faz de novo, você também vai conseguir. E eu só tenho a agradecer por você estar ouvindo e vendo a gente. Até a próxima e se prepare, a gente tem umas novidades. Valeu! Cara, participar de um podcast foi muito legal. Eu nunca tinha participado na minha vida. Esse bate-papo foi muito interessante. Abriu a minha mente em diversos pontos, por mais que sejam conteúdos e coisas que eu já entenda, mas assim, a gente sempre tem ideias novas quando a gente tá num bate-papo desse, porque você soma a sua ideia com a ideia do outro e isso gera outra ideia. Isso é muito interessante, gente. Então, assim, você que nunca participou, participe. É muito legal. Entenda tudo que a gente falou aqui para agregar e você vai se sentir muito bem com isso. E se joga nesse mundo também que vai dar super certo.